Fascinante, fascinante. As 1000 afrontas de Fortunato eu as suportei o melhor que pude, mas quando passou destas ao insulto, jurei vingança. Mas você, que conhece tão bem a natureza de minha alma, não há de imaginar que proferi uma única ameaça. Ao fim e ao cabo, eu me vingaria. Isso era ponto pacífico, irrevogável. E sendo irrevogável, a decisão excluía toda ideia de risco. Não devia apenas punir, mas punir impunemente. Um mal não está reparado se alguma represália recair sobre quem o repara. Como não está reparado se o vingador não puder se revelar a quem cometeu o mal. Claro está que nenhum ato ou palavra de minha parte der ensejo a que Fortunato duvidasse de minha boa vontade. Continuei, como de hábito, a sorrir-lhe, sem que ele percebesse que sorria agora a ideia de sua imolação. Tinha um ponto fraco, esse Fortunato. Muito embora, sob outros aspectos, fosse homem de se respeitar e mesmo temer. Orgulhava-se de conhecer vinhos. Poucos italianos têm o verdadeiro espírito virtuoso. O mais das vezes, seu entusiasmo serve ao momento e à oportunidade a praticar alguma impostura à custa de milionários britânicos ou austríacos. Em se tratando de pinturas e joias, Fortunato era, como seus compatriotas, um charlatão, mas em matéria de vinhos antigos era sincero. Nisso não diferíamos substancialmente. Eu mesmo era entendido em boas safras italianas e comparava à larga sempre que podia. Foi a hora do crepúsculo, certa noite do desvario supremo da estação carnavalesca, que fui ao encontro de meu amigo. Ele me abordou com vivacidade excessiva, pois bebera demais. O sujeito usava uma fantasia de bufão, vestia uma peça justa e listrada, tinha a cabeça encimada pelo chapéu cônico de guizos. Fiquei tão feliz de encontrá-lo que não queria mais parar de lhe apertar a mão. Disse a ele: meu caro Fortunato, que sorte encontrá-lo, que bela aparência, é notável, mas recebi um barril que dizem ser de amontilhado. E tenho lá minhas dúvidas. Como? Disse ele. Amontilhado? Um barril? Impossível. E no meio do carnaval? Eu tenho lá minhas dúvidas, eu repliquei. E cometi a tolice de pagar o preço de um amontilhado sem consultá-lo a respeito. Não havia meio de encontrá-lo e tive medo de perder o barril. Amontilhado! Tenho lá minhas dúvidas. Amontilhado! E quero me livrar delas. Amontilhado! Como você está ocupado, vou ter com Lucchesi. Se alguém tem tino crítico, esse alguém é ele. Vai saber me dizer: Lucchesi não sabe a diferença entre um amontilhado e um xerez. Mas não falta o tolo que diga que o paladar dele é páreo para o seu, não é, Fortunato? Venha, vamos, para onde? Para suas caves? Não, não, meu amigo, não. Eu não vou abusar da sua bondade. Logo se vê que você tem um compromisso. Lucchesi, não tenho compromisso nenhum. Venha! Meu amigo, não. Não é o compromisso, mas esse resfriado severo, se vê que o aflige. As caves são insuportavelmente úmidas, estão incrustadas de salitre. Vamos assim mesmo. O resfriado não é nada. Amontilhado! Você foi trapaceado. E quanto a Lucchesi, esse não sabe distinguir um xerez de um amontilhado. A estas palavras, Fortunato apossou-se de meu braço. Vestindo uma máscara de seda negra e puxando uma roquelaure rente ao corpo, deixei que ele me arrastasse rumo a meu palazzo.
Nenhum criado estava em casa. Todos haviam escapado para festejarem em louvor à época. Eu lhes dissera que não voltaria até a manhã seguinte e dera ordens explícitas de que não dessem um passo para fora da casa. Essas ordens eram suficientes, eu bem sabia, para garantir o sumiço imediato de todos e cada um. Tão logo eu lhe desse as costas. Tirei 2 tochas dos castiçais e, entregando uma a Fortunato, conduzi-o com vênias por uma sequência de aposentos, até o arco que levava às minhas caves. Segui por uma longa escada em espiral, rogando-lhe para que tivesse cautela ao me seguir. Chegamos finalmente ao pé da descida e pisamos o chão úmido das catacumbas dos Montresor. O andar do meu amigo era incerto e os guizos do chapéu tilintavam as suas passadas. "O barril?" perguntou ele. "Mais adiante", respondi. "Mas veja só a teia branca que brilha em nossas paredes cavernosas." Ele se voltou para mim e me fitou nos olhos com 2 órbitas turvas que destilavam uma ebriedade. "Salitre?" finalmente perguntou. "Salitre", repliquei. "Mas quando começou essa tosse?" Meu pobre amigo não teve como responder por uns bons minutos. "Não é nada", disse afinal. "Venha", eu disse, determinado. "Vamos voltar. Sua saúde é preciosa. Você é rico, respeitado, admirado, amado, é feliz como eu já fui. Sua falta seria sentida. Não há o menor problema para mim. Vamos voltar. Você vai cair doente e não quero ser o responsável. Além do mais, Lucchesi." "Basta disso", disse ele. "A tosse não é nada. Não vai me matar. Não é uma tosse que eu vou morrer." Tem razão, repliquei. "Também não tenho a menor intenção de alarmá-lo à toa, mas todo cuidado é pouco. Um gole desse Medoc vai nos proteger da umidade." E desarrolhei uma garrafa que tirei de uma longa fileira disposta sobre o bolor. "Beba", eu disse, oferecendo-lhe o vinho. Levou aos lábios com uma piscada maliciosa. Fez uma pausa e acenou familiarmente com a cabeça, enquanto os guizos tilintavam. "Bebo aos mortos que repousam aqui à volta. E eu, a vida longa." Tomou novamente no meu braço e seguimos em frente. "Estas caves", ele comentou, "são enormes." "Os Montresor", respondi, "foram uma família importante e numerosa." "Qual mesmo o seu brasão?" "Um grande pé humano em ouro contra campo azul. O pé esmaga uma serpente rampante cujas presas penetram o calcanhar." "E o moto?" "Nemo me impone lacessit." "Ótimo", disse ele. O vinho cintilava em seus olhos e os sinos tilintavam. Minha própria fantasia se acalorava com um Medoc. Havíamos passado por paredes de ossos empilhados, com barris e tonéis alternados, rumo aos recessos mais recônditos das catacumbas. Fiz uma nova pausa e dessa vez me atrevi a segurar Fortunato pelo braço, acima do cotovelo. "O salitre", eu disse. "Veja como vai crescendo. Agarra-se feito musgo à parede das caves. As gotas de umidade escorrem entre os ossos. Venha, vamos voltar antes que seja tarde. Essa sua tosse..." "Não é nada", ele disse. "Vamos em frente, mas primeiro mais um gole de Medoc." Abri e passei um garrafão de De Grave, esvaziou em um fôlego só. Os olhos rebrilharam com uma luz feroz, soltou uma risada e jogou a garrafa para cima num gesto que eu não entendi. Olhei surpreso para ele. Repetiu o movimento, que era grotesco. "Não compreende?" ele perguntou. "Não", respondi. "Então você não é da Irmandade." "Como?"
Não é um pedreiro livre. Sim, sim, respondi, sim. Você? Impossível. Pedreiro livre. Sim, pedreiro, respondi. Uma senha, ele pediu. Aqui está, respondi tirando uma colher de pedreiro das dobras do meu roquelaure. Está zombando, ele exclamou, retrocedendo alguns passos. Mas vamos ao amontilhado. Assim seja, respondi, voltando a guardar a colher sob a capa e novamente oferecendo-lhe o braço. Apoiou-se pesadamente. Continuamos nossa jornada em busca do amontilhado. Passamos por uma sequência de arcos baixos, descemos, avançamos e descendo novamente chegamos a uma cripta profunda, em cujo ar viciado nossas tochas mais ardiam que flamejavam. No canto mais remoto da cripta abria-se outra, menos espaçosa. Tinha as paredes cobertas de despojos humanos empilhados até a abóbada, à maneira das grandes catacumbas de Paris. 3 lados dessa cripta interior ainda conservavam esse adorno. Os ossos tinham sido arrancados do quarto e jaziam promiscuamente pelo chão, formando um montículo de bom tamanho. Na parede posta a nu, com a remoção dos ossos, percebemos um recesso ainda mais profundo, com 4 pés de profundidade, 3 de largura e 6 ou 7 de altura. Parecia ter sido construído sem fim definido, um mero intervalo entre 2 suportes colossais do teto das catacumbas e era fechado por uma das paredes exteriores de granito maciço. Foi em vão que Fortunato, levantando a tocha baça, tentou divisar as profundezas do recesso. A luz débil não permitia que víssemos o seu fim. Vá em frente, eu disse. O amontilhado está aí dentro. Quanto a Lucchesi, é um ignorantão, interrompeu meu amigo, dando um passo incerto adiante, enquanto eu seguia nos seus calcanhares. Num instante chegou à extremidade do nicho e, sentindo a própria marcha detida pela rocha, ficou ali, estupidamente atordoado. Um momento mais e eu o agrilhoara ao granito. Na superfície deste havia 2 grampos de ferro, a cerca de 2 pés um do outro na horizontal. De um deles pendia uma corrente, do outro um cadeado, passando os elos em volta da cintura. Prendê-lo foi coisa de poucos segundos. Eu estava atônito demais para resistir. Retirando a chave, recuei para fora do recesso. Passe a mão pela parede, eu disse. Não há como não sentir o salitre. Na verdade, tudo é muito úmido. Permita-me implorar de novo. Vamos voltar? Não? Então eu serei obrigado a deixá-lo aqui, mas antes devo-lhe todas as pequenas atenções a meu alcance. O amontilhado! Exclamou meu amigo, ainda não recobrado do espanto. É verdade, respondi. O amontilhado. Enquanto dizia essas palavras, eu me ocupava da pilha de ossos que mencionei há pouco. Atirando-os para o lado, logo pus a descoberto alguma argamassa e pedra de cantaria. Com esses materiais e com a ajuda da colher, comecei vigorosamente a tapar a entrada do nicho. Mal assentar a primeira fileira de pedras, quando percebi que a ebriedade de Fortunato dissipara-se. Dissipara-se bastante. O primeiro indício foi um grito baixo, lamentoso, do fundo do recesso. Aquele não era o grito de um bêbado. Seguiu-se um silêncio longo e obstinado. Assentei a segunda fileira e a terceira, e então ouvi a vibração furiosa da corrente. O barulho durou vários minutos, durante os quais, para que pudesse escutar com mais satisfação. Quando finalmente o clangor cedeu,
Retomei a colher e terminei sem mais interrupção a quinta, a sexta, a sétima fileira. Agora a parede chegava ao meu peito. Fiz nova pausa e, erguendo as tochas acima da minha obra, lancei uns raios débeis sobre a figura lá dentro. Uma sucessão de gritos altos, estridentes, explodindo subitamente da garganta daquela figura encadeada, pareciam me empurrar com violência para trás. Por um brevíssimo momento hesitei, estremeci, puxei o punhal da bainha, comecei a explorar o recesso, mas bastou um instante de reflexão para me tranquilizar. Passei a mão pela alvenaria sólida das catacumbas e me dei por satisfeito. Cheguei mais perto da parede. Respondi aos berros daquele que clamava. Fiz eco, fiz coro, socorro. Ultrapassei-os em volume e força. Fiz isso e o suplicante fez silêncio. Era já meia-noite e minha tarefa chegava ao fim. Completar a oitava, a nona, a 10ª fileira, terminar a parte da última, a 11ª. Faltava uma única pedra por assentar e rebocar. Forcejei com seu peso. Encaixei parcialmente na posição final, mas então veio do nicho um riso baixo que me eriçou os cabelos. Ouviu-se em seguida uma voz triste que tive dificuldade de reconhecer como a do nobre Fortunato. A voz dizia: que bela piada, verdade? Uma peça excelente. Vamos morrer de rir no palácio. Com um bom vinho. O amontilhado, eu disse. Sim, claro, o amontilhado, mas não está ficando tarde? Será que não estão nos esperando no palácio a minha senhora e os outros? Eles devem estar nos esperando. Sim, respondi. Vamos embora. Pelo amor de Deus, Montresor. Isso mesmo, pelo amor de Deus. Mas esperei em vão por uma resposta a estas palavras. Fiquei impaciente. Chamei alto. Fortunato? Nenhuma resposta. Chamei de novo. Fortunato? Nenhuma resposta ainda. Joguei uma tocha pelo vão restante e deixei que caísse para dentro. Não se ouviu mais do que um tilintar dos guizos. Senti náuseas. Por causa da umidade das catacumbas. Apressei-me a pôr fim à minha obra. Assentei a última pedra e a reboquei. Contra a nova alvenaria, reergui o velho baluarte de ossos. Por meio século, nenhum mortal veio a perturbá-los. In pace requiescat.